Olá, tudo bem? Que bom encontrá-lo por aqui. Isso é sinal que você deseja se tornar um expert em questões da ESAF. Por quê? Porque todas as segundas, quartas e sextas, nós estamos nos encontrando aqui na minha fanpage para corrigir as questões de direito administrativo que foram elaboradas pela ESAF neste ano de 2012. E vou logo dizendo, é importantíssimo conhecer a fundo a forma de elaboração de questões de todas as bancas examinadoras. Então, se você vai prestar um concurso público que será organizado pela ESAF, nada mais coerente, nada mais prudente, nada mais inteligente do que resolver o maior número possível de questões. Por quê? Porque se isso acontecer, pode ter certeza, no dia da sua prova, você vai ter a sensação de que várias daquelas questões que estão sendo abordadas naquele dia, você já resolveu anteriormente. E a sensação, ela é verdadeira. Por quê? Porque quando o professor responsável pela elaboração da prova, ele vai pensar nas questões a serem formuladas, ele vai ter à sua disposição lá 5, 10, 15 livros de direito administrativo, vai ter à sua disposição várias decisões do STF, várias decisões do STJ. Entretanto, ele tem que elaborar 5 alternativas. Ele tem que possuir 5 pensamentos autônomos no momento de elaborar a questão. Isso é complicado. Tanto é verdade que você conhece como é a fama das bancas examinadoras em anular questões. Então, quando se anula uma questão, porque a questão foi mal formulada, porque a questão foi mal pensada. Então, para evitar a anulação de questões no futuro, geralmente o professor já pega umas 2, 3 assertivas que foram aplicadas em concursos anteriores e já coloca lá no meio da questão. Por quê? Porque aí diminui bastante o risco daquela questão ser anulada, porque ela já foi analisada em momentos anteriores, em concursos anteriores. Daí a relevância de você resolver o maior número possível de questões no seu dia a dia. Então fique atento a essa dica, tá? E lógico, nesse contexto geral, você não vai se restringir apenas às questões de 2012, da ESAF, por exemplo. Você vai resolver todas as questões que já foram elaboradas pela ESAF. Ah, pessoal, eu tenho aqui um banco de dados de questões de 1992 da ESAF. Olha, não vai fazer uma besteira dessa, né? Porque 1992 é um tempo muito longínquo. Então pegue as questões de 2002, 2003 para frente, porque essas questões já são excelentes para você treinar o foco ESAF. E aí você vai ter uma boa produtividade na hora da prova. Pode ter certeza. Então, eu vou aproveitar esse encontro de hoje para corrigir uma questãozinha muito simples que foi cobrada no concurso do Ministério da Integração Nacional agora em maio de 2012. É mais precisamente a questão 38 da prova geral. Então vamos dar uma lida aqui no que diz a questão 38. Olha só. A questão 38 fala o seguinte: o desatendimento pelo particular de intimação realizada pela Administração Pública Federal em processo administrativo. Então vamos interpretar primeiro o caput da questão. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: em determinado momento, o particular ele foi intimado pela administração pública acerca de um determinado ato. Ou então, por exemplo, é prestar esclarecimentos em relação a um processo administrativo que foi instaurado contra ele. Enfim, o fato é que ele foi intimado. Entretanto, ele não se manifestou em relação à intimação. Ele permaneceu calado, permaneceu inerte. Então, a banca está querendo saber de você aqui o que vai acontecer na prática. Então, vamos lá analisar as alternativas. Olha só. Letra A. O desentendimento pelo particular de intimação realizada pela Administração Pública Federal em processo administrativo. Letra A. Não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Bem, aqui ficou muito fácil, né? Porque a própria letra A já está complementando o caput da questão. A letra A tem que ser marcada como a resposta correta. Todas as outras alternativas, letra B, letra C, letra D, letra E, são simplesmente mata-mata da primeira alternativa. Só vai mudando uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas no cerne é tudo a mesma coisa. As informações são as mesmas. Então, por que a letra A está correta? Porque ela diz o seguinte: não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Então, por partes aqui. Olha, lembre-se de que no processo administrativo busca-se a verdade real, a verdade verdadeira, a verdade chamada de verdade material. Uai, professor, como é que é esse negócio aí de verdade verdadeira? Existe esse negócio aí? Existe. Porque existem algumas verdades que não são tão verdadeiras assim. Existem algumas verdades que somente são verdades formalmente falando.
Quer ver um exemplo? Lá no âmbito do processo civil, nós temos um artigo que é o artigo 285. E o artigo 285, em outras palavras, fala o seguinte, quando um réu for intimado ou for citado acerca de determinado processo, se ele não se manifestar sobre os fatos que foram relatados pelo autor, aqueles fatos serão presumivelmente considerados verdadeiros. Como assim, professor? Gente, é muito simples. Vamos supor que Coxinha entrou com uma ação contra Doquinha. Coxinha entrou com ação dizendo, juiz, Doquinha está me devendo 50 mil reais. E aí Coxinha, que era do mal, falsificou a assinatura dele numa nota promissória. Tudo bem. Então Coxinha foi lá e entrou com uma ação cobrando 50 mil reais de Doquinha. Doquinha nem sabia da existência dessa dívida, porque ela não é real, lógico, né? Só que aí, no belo dia, o oficial de justiça foi lá citar Doquinha, para que Doquinha prestasse esclarecimentos ao juiz, para que ele contestasse aquela ação. Só que Doquinha ficou tão pé da vida, que pegou e falou assim, quer lá saber de oficial de justiça, o quê? Rasgou o negócio e jogou no lixo. Não quero nem saber disso aqui não, isso aqui é mentira, isso aqui não corresponde à realidade, o cara endoidou lá, ele é meu inimigo, sei lá o que ele falou, sei que ele rasgou e jogou no lixo aquele mandado de citação. E aí, Rolf, e aí que é o seguinte, se ele não falou nada, se ele não apresentou sua contestação, não apresentou a sua resposta, isso quer dizer que os fatos que foram alegados por Coxinha serão considerados verdadeiros. Por que verdadeiros? Porque existia até uma menção no mandado de citação, você tem que apresentar a resposta, viu, Doquinha? Porque se você não apresentar, os fatos serão considerados verdadeiros. Então, naquele momento ali, depois de um longo processo, vai chegar uma determinada situação em que o juiz vai dar a sentença dele. Então, como Doquinha não apresentou a sua contestação, a sua defesa, o juiz analisou aquele processo. E, no primeiro momento, não verificou qualquer irregularidade naquela nota promissória, foi lá e declarou na sentença. Doquinha deve 50 mil reais para a Coxinha. Na prática, gente, isso é verdade? Não é. Na prática, isso não é verdade. A gente sabe aqui com exemplo que não é verdade. Só que, para o processo judicial em si, se tornou uma verdade. E por que se tornou uma verdade? Porque Doquinha não apresentou a sua contestação. Ele não contra-argumentou os fatos que foram colocados por Coxinha. Então, essa não é uma verdade verdadeira, não é uma verdade material. Trata-se de uma verdade formal. Porém, lá no âmbito do direito administrativo, busca-se a verdade verdadeira, aquilo que realmente aconteceu. Então, quando um particular ele é intimado para se manifestar no processo administrativo, se ele por acaso se omitir, se ele simplesmente não se manifestar, não quer dizer que o que a administração está alegando vai ser verdadeiro, não. Por quê? Porque existem outros meios de apurar a verdade daqueles fatos. Então, não vai existir lá no mandado que vai servir de intimação, de notificação, de citação do particular, aquela informação dizendo, se você não falar nada, os fatos que a administração está alegando serão considerados verdadeiros. Não vai ter essa informação lá no mandado. Pode ter certeza. Então, a ausência de resposta à intimação não faz com que os fatos alegados pela administração sejam considerados verdadeiros. Essa é a primeira informação. E aí a segunda informação, que está na letra A, é o seguinte. Nem importa a renúncia a direito pelo administrado. Ok. O fato de um administrado, de um particular, ele não apresentar a resposta, gente, não quer dizer que ele esteja renunciando àquele direito. Temos que analisar a situação, no caso em concreto, para verificar se poderia estar renunciando ou não. Mas, regra geral, se ele se mantiver inerte, se ele não se manifestar em relação àquela notificação, àquela intimação, não quer dizer que ele esteja renunciando ao direito. E já aproveitando a oportunidade aqui, eu queria esclarecer só o seguinte. De vez em quando, vira e mexe, eu recebo um e-mailzinho de aluno e falo, professor, estou em dúvida aqui dessas expressões administrado, particular. Olha só, gente. Quando se usa a expressãozinha administrado no âmbito do processo administrativo, essa expressão pode estar se referindo tanto ao particular, que está fora da administração, quanto ao próprio agente público. Então, às vezes, eu sou um agente público, sou servidor, por exemplo, do TRE, e aí eu preciso instaurar um processo administrativo no âmbito do TRE para pleitear uma determinada verba que eu tenho a receber, e o TRE até hoje não me pagou, e por aí vai. Então, todo aquele processo
que vai desde a instauração do protocolo da minha petição, requerendo aquele pagamento, até a decisão final da autoridade competente, tudo aquilo ali vai se desenvolver no âmbito de um processo administrativo. E como nós estamos no órgão federal, que é o Tribunal Regional Eleitoral, vai se desenvolver com base na Lei 9784/99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Ah, professor, peraí. Então eu posso concluir que a Lei de Processo Administrativo Federal, ela se aplica no âmbito de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário? É isso mesmo. Quando existir função administrativa, se tratar de processo administrativo, Lei 9784/99. Então, lá no âmbito do Poder Judiciário Federal, se por acaso nós precisarmos movimentar algum pedido, algum questionamento, ou instaurar algum processo para exigir uma manifestação da administração, esse processo vai ser regido pela Lei 9784/99. O mesmo vai acontecer se for instaurado um processo lá no âmbito da Câmara, lá no âmbito do Senado. Então, aquele processo administrativo que vai se desenvolver lá no âmbito da função administrativa, ele também vai ser regido pela Lei 9784/99. Então, em relação ao alcance da Lei 9784/99, nós podemos até chegar à seguinte conclusão. Olha, essa lei ela vai se aplicar a toda administração pública direta e a administração pública indireta da administração pública federal, incluindo legislativo, executivo e judiciário. Fácil, né? Também acho. Contudo, entretanto, todavia, vou deixá-lo aqui na expectativa, porque daqui a alguns dias voltamos para corrigir mais uma questãozinha que foi aplicada pela ESAF neste ano, no mês de maio. Combinado? Até a próxima. Nos encontramos aí. Tchauzinho.